Oi pessoal, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo curto, bem objetivo, até porque é um tema simples, mas muito difícil de colocar em prática, como deve ser colocado. Nós vamos falar sobre oração. E muito bom falar sobre isso hoje. Acabamos de celebrar a Páscoa, né, de comemorar. Graças a Deus, a promessa se cumpriu, o Cordeiro de Deus foi morto, crucificado e ressuscitou para que a gente pudesse orar a Deus em nome de Jesus e acessar esse lugar tão perfeito, né, que é a presença de Deus através da oração. Por isso que eu digo que a oração foi o que há de mais poderoso que Deus nos deixou. Agora, antes de começar, gente, antes que a Duda me chame a atenção, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, isso vai me ajudar, isso vai nos ajudar. A intenção é somente sobre a palavra de Deus, levar mais experiências, né? Que as pessoas possam ter experiências com Jesus verdadeiramente. O centro desse canal, o centro desses vídeos é Jesus, é tudo para Ele, por Ele, é dele toda a honra e toda a glória. Vocês ajudam bastante se inscrevendo, compartilhando, curtindo aí, comentando também para agregar aqui. Então, Deus tem falado muito comigo a respeito sobre o poder da oração. Muitas vezes nós esquecemos o quão poderoso é os nossos joelhos dobrados e não tem como a gente alcançar nada sem o princípio da oração, ou seja, tudo começa através da oração. Inclusive, o que eu e o Júnior, por exemplo, estamos vivendo hoje na minha casa, como família, é resposta de oração da minha mãe. Eu creio que você que está me assistindo, que está buscando mais intimidade com Deus, que a intimidade vem através da oração, você também é resposta da oração de avós, de pais, de tios, de algum amigo, amiga que ama muito a sua vida e ora por você. Porque nós somos essas respostas e através das nossas orações gerações serão transformadas, pessoas vão buscar mais essa intimidade. O que é essa transformação? É realmente aproveitar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, entender, ser convencidos pelo Espírito Santo. E isso somente através da oração. E por que eu falei no início que muitas vezes nós não fazemos a oração da maneira correta? Inclusive está na Bíblia que às vezes, né, muitas vezes a gente não recebe porque a gente não sabe pedir, a gente não sabe orar. E também muitas pessoas me perguntam isso nos stories. Maíndra, eu nem sei orar. Então, uma maneira de começar a orar é pedindo a Deus que te ensine a orar. E na oração a gente não deve só pedir, mas também devemos pedir, porque somos filhos. Então, tem várias maneiras de orar. Não é repetindo uma reza, porque inclusive Jesus, quando esteve na Bíblia, disse que isso não estava certo. Se a gente se aprofundar e estudar na Bíblia, não é assim que a gente deve orar, com rezas repetidas, mas sim com o nosso coração aberto, quebrantado, mostrando a nossa dependência nele e falando. Também outra coisa que eu percebo, que a gente só vai orar quando a coisa tá feia, quando o medo tá muito próximo. E não, gente, a oração de agradecer alegra o coração do Senhor. Quanto mais gratos somos, mais bênçãos nós recebemos. Tudo isso eu tô falando de experiência, do que eu tenho vivido. Então, primeiro passo, comece a orar da maneira correta, intencional. Vá para o seu quartinho, Mateus 6,6, feche a sua porta, busque essa intimidade, passa dias, você vai pensar, meu Deus, não tem ninguém me ouvindo, e você não está vendo, você não está talvez ouvindo ainda porque teu ouvido está poluído, com muito barulho, sabe, que quer te distrair, mas tenha absoluta certeza que Deus está ali, Ele está vendo, Ele está aqui, Ele está ouvindo. Ele, como um bom pai, quer responder essa oração. Mas aí, depois da oração, buscando essa intimidade, nós vamos começar a escutar, a entender, a ouvir, a ler. E aí nós vamos passar a ser obedientes. E a resposta da oração só virá através da obediência. Essa sensibilidade de estou no caminho que agrada ao Senhor mesmo, vai vir através dessa intimidade, dessa oração. Então comece
tudo começa pela oração. Tá dando tudo errado, mas eu tô no meu secreto, dia a dia. E hoje eu não tô com vontade. Vai sem vontade. Você escova os dentes só quando você tá com vontade? Você toma banho só quando você tá com vontade? Não, porque muitas vezes a gente tá cansado, a gente só quer chegar e deitar. Mas a gente precisa tirar a roupa, tomar um banho, escovar os dentes. A oração, ela é a mesma coisa. Muitas vezes a gente não vai estar com vontade, mas a gente vence a nossa carne. Até que isso flua de uma maneira prazerosa, porque eu não sei vocês, mas eu, glória a Deus, tenho vivido a necessidade de estar toda hora falando com Deus, conversando com Deus. Mesmo que seja para dar uma reclamada, pedir, mas agradecer e contar e dividir mesmo como um pai. Pai, olha isso, pai. Quando Jesus veio, gente, aqui para a terra e nos ensinou tanto, ele disse pra gente chamar pai de paizinho. Na tradução, ao pé da letra, tá lá, paizinho. É essa intimidade. Pessoas podem falar na sua vida, líderes espirituais, com certeza podem, mas antes, busque a intimidade através da oração. Porque quando você receber uma palavra, você vai ter certeza se aquela palavra é realmente de Deus, porque você já vai estar na sua intimidade, tão íntimo, tão próximo, na sua oração diária com Deus, que aí você vai ter discernimento para, opa, isso é de Deus realmente. E não naquele achismo, porque o meu coração me disse que é. Coração é enganoso também. Não é tudo que está no nosso coração que é de Deus. Bom, isso já entra para um outro assunto, para um outro tema, porque são tantas coisas boas, né, para a gente falar. Mas nem tudo que o seu coração sente no momento que você sente, que você acha que está certo, é de Deus. E isso é um tema que a gente vai abordar aqui, porque é muito perigoso, realmente seguir só o coração. A nossa alma, que é o nosso coração, para ela nos responder de forma sábia, de maneira que agrade o Senhor, o seu espírito primeiro tem que estar muito fortalecido na palavra, na oração, na intimidade. Ao contrário disso, a nossa alma, o nosso coração será enganoso. Mas é uma resumida desse outro tema. Então, é quase que um apelo, porque eu tenho tanta vontade que você experimente maravilhas de Deus, como eu já experimentei, e eu ainda quero experimentar muito, e eu quero que pessoas falem para mim também isso que eu estou falando para vocês. Ore mais quando eu não estiver orando, porque é como eu disse no início, é simples, mas será que a gente faz todos os dias o nosso secreto com Deus, com nosso Pai? Será que todos os dias a gente tira pelo menos 15, 20 minutos? Que não é nada para aquele que nos deu tudo, que deu o sopro da vida, que nos dá tudo. Então a gente tem que tirar muito mais tempo, mas se todo dia a gente começar, fecha, deixa celular, deixa tudo, apaga, silencia, não há nada mais importante que esse momento a sós com o nosso Deus. E aí também, lá acho que em Mateus 27, vai falar assim, ó, falando agora da semana de Páscoa que acabou de passar, gente, é muito lindo. Se alguém não entende exatamente como que Jesus foi morto, como que chegou nesse ponto, isso é um cumprimento de uma promessa que começou lá atrás, gente, lá com Moisés, quando ainda vieram as pragas para o Egito, acho que eles estão querendo passar, e a última praga, que foi a morte dos primogênitos, né? E então o anjo da morte, ele não entrou na casa de quem tinha passado o sangue do cordeiro. Isso 1000 e poucos anos antes de Jesus, já era um apontamento para o Cordeiro, que é o Cordeiro de Deus, Jesus. Então, essa promessa de Jesus morrer na cruz da maneira que foi, que é terrível, que a gente, se você não sente algo muito forte sobre isso, você está longe de Deus, de Jesus faz tempo, mas ao mesmo tempo é uma história de comemoração, porque é o cumprimento da promessa. Jesus tinha que ter vindo e tinha que ter passado por tudo que ele passou, porque o plano de Deus lá atrás, antes de Adão e Eva pecarem, Jesus já era plano. Isso tudo já estava no controle, porque Deus nunca perde o controle. Então, abra sua Bíblia em Mateus, leia Mateus, entenda sobre a morte de Jesus e ele ser o nosso intermediador e nós termos acesso direto a Deus através da oração. Se aprofunde, vale muito a pena. Eu acho que em Mateus 27,
Lá no versículo 50, vai falar assim: então Jesus deu um grito forte e morreu. E a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima a embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido ressuscitaram. Então, por que eu trouxe esse versículo sobre a morte de Jesus e sobre o véu? Porque lá atrás, muito antes de Jesus, existia um véu no templo que separava, né, o Santo dos Santos. Então, para ter acesso, só o sumo sacerdote entrava lá uma vez a cada sei lá quanto tempo, e existia essa separação, esse acesso com Deus, essa ligação. E depois que Jesus veio, esse véu foi rasgado, né? Olha que lindo, esse acesso direto através da oração. Então, imagina que você tá aí agora assistindo esse vídeo, você pode pausar ele, parar tudo que tá, né, assistindo e entrar num secreto, num lugar secreto e falar: Deus, eu tô aqui. Deixa eu entrar na tua presença, entra aqui na minha presença, tu és bem-vindo, em nome de Jesus. Isso a gente vai lá em João, né? João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai se não for por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Jesus, ele veio para deixar tudo tão claro, a gente que às vezes não quer entender. Então, existe um advogado. Por que advogado? Porque ele esteve aqui na terra, ele foi tentado, ele sofreu, ele se fez carne, ele sabe o que a gente sente. Então, por enquanto, ele está como nosso advogado. Um dia ele será o nosso juiz e nosso intermediador. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, tudo que era muito difícil, era muitas doutrinas difíceis de fazer, acessar, né? Acabou com a vinda de Jesus. Olha o quão precioso, olha que oportunidade, que privilégio que nós temos de poder agora, como eu falei, ajoelhar e falar: Senhor, Deus, meu Pai, em nome de Jesus, me escuta, me ajuda, tira o que tem em mim que não te agrada. Coloca, libera os dons que o Senhor já deu para mim, me mostra, me direciona como usar. Eu quero ser aquilo que te agrada, eu quero te servir, eu quero te honrar, que o teu propósito sobre a minha vida floresça. Senhor, eu tô com essa demanda, com essa situação familiar, financeira, saúde, que seja, joga nos pés do Senhor. É isso que Ele quer de nós, coração quebrantado, confessar, porque Ele nos criou para isso. Eu já falei em outro vídeo, Ele nos criou para estarmos face a face, sabe? E na medida que a gente vai aumentando essas orações, essa intimidade com o Senhor, nós vamos sentindo a presença. Gente, eu tenho vivido respostas de orações que eu gostaria de falar todas ao mesmo tempo, mas talvez não entre no mérito, porque é sobre a minha vida, vocês vão viver de vocês. Tenham certeza, tenho feito um grupo de oração aqui, e a gente tem levantado um clamor por uma causa. Sabe como é uma maneira, eu acho, muito boa de orar? Eu vou parar de falar eu acho, porque a gente tem que entender se está na Bíblia e ter certeza, né, quando a gente fala. Mas é bíblico que nós temos que orar como Jesus nos ensinou também em Mateus. Pai nosso que estás no céu. Não precisa repetir, mas ali ele dá uma explicação, ele te dá uma direção de como orar. Seja feita a sua vontade. Então a gente quer muito que algo aconteça, mas ele nos ensinou que primeiro a vontade dele deve ser soberana. A gente pode expor a nossa vontade e a gente pode pedir que a nossa vontade seja feita. Mas sabe o que é mais lindo quando a gente confessa e de coração quer que a vontade dele seja prioridade, primordial, que seja feita antes da nossa? Que quando a gente não vive aquilo que a gente está pedindo, que a resposta dele não é aquilo que a gente quer, ele tira do nosso coração e ele muda o desejo, ele muda o sentido. Minha filha, você está querendo isso, mas isso é tão pouco, é tão menor, é tão menos do que eu sonho para você, que é isso aqui que eu quero para você. E aí, de repente, você olha para aquilo que você estava pedindo e pensa: meu Deus, eu estava pedindo errado. Mas amém, porque primeiro eu pedi
para que ele fizesse a vontade dele, e ele arrancou aquilo, e eu nem quero mais aquilo, porque eu quero isso que ele fez. A oração, ela é poderosa, ela é linda, ela é o nosso relacionamento mais lindo, que é o nosso relacionamento com Deus. Naquela ordem de prioridades, é o quê? É Deus, família, né? Então, antes de tudo, porque para eu me relacionar bem com meu marido, com meu filho, com meus pais, amigos, a primeira relação bem feita tem que ser com ele, porque ele vai trazer a estrutura, o controle emocional, a inteligência emocional, tudo vem dele. Então vai chegar coisas em mim que antes eu ia agir com a minha carne, sabe? Com a minha resposta humana, carnal, como diz nosso pastor, com esse rótulo de pecado. Mas quando a gente busca no Senhor e a gente está sensível a Ele, a gente recebe coisas que a gente não gosta e a gente primeiro, amém, eu já entendi, e a gente lida com aquilo diferente, resposta de intimidade, resposta de oração. Então, ouvindo tudo isso que eu falei no vídeo, eu queria pedir para você, faz aí algum propósito de pelo menos 21 dias consecutivos. Ai, hoje eu tô péssima, hoje deu tudo errado. Última coisa que eu quero fazer é orar. Ore. Ou às vezes a pessoa nesse dia que tá péssima, tá tudo errado, aí que ora. E num dia que tá tudo ótimo, esqueceu. Olha, passou o dia, nem orei porque tava tudo tão bom. Ore no dia mal, ore no dia bom. Ore agradecendo, ore pedindo, ore, tenha relacionamento com Deus. Porque ele começa a dar uns puxão de orelha, gente. Ele começa a remexer, a bagunçar, num bom sentido, para tirar tudo aquilo que não é dele. E muitas vezes a gente vai falar, eu tô orando, eu tô orando, eu tô orando, mas eu não tô recebendo resposta, eu não tô entendendo nada. Ainda precisa muita coisa se aquietar para a gente ouvir a voz de Deus. Ele tá ali, ele tá falando, ele tá direcionando. É nós que não estamos limpando os nossos olhos, os nossos ouvidos. Então, na oração, na medida que aumenta a nossa oração, nosso nível de intimidade, a gente vai começando a tirar tudo que atrapalha a voz de Deus. E eu quero cada vez viver mais, eu sei que isso é só um pouquinho, e eu me impressiono, porque mesmo crendo, mesmo sabendo que Ele responde, que Ele vive está, que Ele está aqui, cada vez que Ele me responde, nem quero que seja normal, porque não é normal, né? É sobrenatural. E eu quero que você também experimente isso e muito mais. Se disponibilize para Ele. Fala, eis-me aqui, Senhor. Vai trabalhando em mim. É isso que eu desejo cada vez mais para a minha vida e para a sua vida. Eu espero que tenha feito sentido. Eu gosto de ser enfática, eu gosto de enfatizar para você realmente, não, eu vou testar isso aí, vou provar disso. Prove, porque não há nada melhor do que termos um relacionamento direto, íntimo com Deus. Todo o resto flui. Então, compartilhe esse vídeo com quem você acha que faz sentido, que também está precisando ouvir isso. Eu ouço porque eu também preciso, não posso desanimar, porque se eu estou vivendo algo muito maravilhoso em Deus, é porque eu estou realmente buscando. E se a gente para de buscar, a gente para de viver e não podemos parar, tá bom? Até o próximo vídeo e fique com Deus.